Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco nesse momento de trazer uma conversa mais profunda em relação a destaques que nós sempre reunimos para você. E hoje nós vamos falar sobre a área da advocacia, em especial exaltando uma história de muita importância e relevância para o Espírito Santo. 50 anos de atuação do Abreu Júdice Advogados. Nesse momento nós vamos trazer inclusive um panorama sobre as transformações da aplicação do direito nesse período, como também, obviamente, a liderança feminina, o protagonismo feminino está encaixado nessa história e que faz parte também do nosso Espírito Santo. Então, por isso, nossa convidada já está aqui conosco no nosso Em Destaque e participa a partir de agora. Doutora Luciana Júdice, que é sócia fundadora do escritório Abreu Júdice Advogados e participa com a gente, trazendo todo o seu conhecimento, bagagem e, obviamente, esse conteúdo tão relevante. Doutora, muito bom dia, obrigado pela presença. Muito bom dia, Fábio, muito bom dia aos ouvintes. Eu gostaria de agradecer ao seu convite, o convite da Rede Sim, agradecer a sua oportunidade e agradecer a oportunidade de levar um pouco da nossa área de conhecimento para os ouvintes capixabas. Que bom, e é uma área tão importante, de uma relevância, como eu disse, inclusive, histórica para o Estado, até pela data redonda, de 50 anos de atuação do escritório. Eu queria que até você pudesse, obviamente, com as palavras que puder, fazer um resumo dessa trajetória da banca, de todas essas iniciativas tão importantes que o escritório, inclusive, representa para a advocacia capixaba, doutora. Primeiro, vou fazer aqui um registro, o escritório Abreu Júdice Advogados tem 50 anos. Obviamente, eu estou na liderança do Abreu Júdice, mas o fundador foi meu pai. Uhum. Então, eu teria que ter ali pelo menos uns 70, Mas são 50 anos de história. Sim. Abreu Júdice foi fundado pelo professor Fernando de Abreu Júdice, meu pai. Foi professor da Universidade Federal, inclusive foi meu professor, não foi fácil ser aluno. Imagina, Mas são 50 anos de história, 50 anos onde eu e meu irmão assumimos a liderança do escritório. Eu venho, a gente vem acompanhando toda a evolução do direito, transformação da sociedade, nos adequando para atender as demandas do nosso público, nosso consumidor, nossos clientes, e atendendo também as modificações, acompanhando toda essa modificação legislativa. Exatamente. Acho que se a gente já pega por essa questão até familiar, que obviamente está no DNA do próprio Abreu Júdice Advogados, a gente tem uma questão que a doutora Luciana carrega com muito carinho, que é essa trajetória familiar, mas as aplicações que a gente vai entender ao longo dessa conversa. Mas não dá para fugir de saber, essa referência, herança na sua própria formação também, faz com que esse trabalho seja ainda mais intenso, doutora Luciana? Com certeza, Fábio. Muitas pessoas podem pensar, ela já tem esse escritório, herdou, mas é muito mais difícil você herdar. Principalmente quem é da área jurídica, que conheceu o nosso fundador, Fernando de Abreu Júdice, sabe de que eu estou falando. Então, corresponder a toda aquela exigência ao primor e... Meu pai foi um expoente no direito capixaba, um excelente orador. Então, estar no comando e estar na gestão, na administração desse escritório e mantê-lo vivo, atualizado, inovado, mantendo aqueles mesmos valores, porque nossos valores nos são muito caros. Sim. Então, não é uma tarefa fácil. Não foi uma tarefa fácil. Exatamente. É uma construção, Sim. É uma construção diária. E o mundo do direito, estar no mercado é uma construção diária. Porque o direito, a sociedade respeita o direito, Hoje nós temos exatamente essa noção. Acho que não tem nenhum cidadão que não respire o direito
uma vez por dia, né? Nesse momento social e econômico e político que nós vivemos. Então, esses são 2 exemplos. Então, se o advogado não permanece atualizado, estudando, participando de congressos, participando de grupos, de discussões, porque não adianta uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então, ele não pode dar aquela solução para o problema do cliente, porque o nosso objetivo é solucionar o problema do cliente. Não é ir litigar para o tribunal e ficar lá eternizando num processo. Existem processos que eternizam, sim, mas como vamos solucionar, como vamos satisfazer, né, a necessidade daquele cliente, dar a solução para aquele problema, aquela dor do cliente. Excelente. Lembrando que, inclusive, né, a gente deixa para você passando aí, né, os melhores contatos do escritório Abreu e Júdice para que você tenha noção, né, do perfil, obviamente, que pode ser, por exemplo, um que caiba, né, na sua demanda. Inclusive, é bom saber, né, doutora Luciana, a especialidade, né, do escritório, qual que é? Direito empresarial, você fala aí do Código Civil, também tributário. Qual que é essa linha que o escritório, então, traz como referência? Nós atendemos várias áreas, né? Temos na nossa tradição atender o empresariado, né? Atender o empresário. E quando a gente atende empresas, nós atuamos no direito civil, no direito tributário, temos o direito trabalhista. É verdade. Né? Não atendemos as demandas judiciais, mas também atendemos principalmente o administrativo. É deixar o nosso cliente, nosso cliente empresa saudável, sem conflitos, porque o litígio ele é muito caro ao empresário. Então, a atuação preventiva ela é muito importante. Excelente. Né? Para a sobrevida no mercado. Atendemos comércio exterior. Que bom. Atendemos hoje, eu pessoalmente, né, estive na minha advocacia institucional como procuradora na área de meio ambiente e de patrimônio, e hoje eu atuo nessa área também no particular, mas a Abreu Júdice não atua contra o Estado do Espírito Santo, né? Não tenho mais esse impedimento, mas por uma questão ética, porque o Rodrigo Júdice, meu sócio, meu irmão, é procurador, né? Embora eu não tenha esse impedimento, mas o escritório mantém essa postura de não litigar contra o Estado. Mas litigamos na área de meio ambiente, né, patrimônio, e uma área que, com a minha aposentadoria, me permitiu maior dedicação, que nós já fazíamos, que é família e sucessões, que é uma área que cresceu muito a partir... a demanda tem sido muito grande desde a pandemia. Exato. Mas o que a gente percebe, né, são valores, né, os valores, né, que o escritório coloca a si, quem o compõe, para ter, então, justamente essa construção de autoridade, né, não uma autoridade policialesca, né, mas uma autoridade em relação à confiança, né, acho que é isso que é importante nessa construção de décadas e como aqui a doutora Luciana está trazendo a sua própria leitura para ser direta, né, com a nossa audiência, que é uma honra tê-la aqui, inclusive. Fábio, me veio aqui, memória, existe uma frase que, na época que nós fizemos, então, o escritório veio fizemos a profissionalização da gestão, viemos aqui para a praia do Canto, que nós originariamente atuávamos lá no centro da cidade, né? E aí saiu uma frase, e que essa é, inclusive, o que norteou a nossa logo, né? E também está
no símbolo da nossa logo e no nosso 50 anos. E, assim, o que é esse escritório hoje e que me é muito caro, assim, e que é o legado? Eu compararia o Abreu Júdice a uma árvore com raízes muito fortes, raízes robustas, fincadas nos seus valores, valores esses inegociáveis, né? E que ela tem muitos galhos, e muitas folhas e frutos. Sim. E que ela está em constante renovação. E cada vez, com o passar dos anos, nós temos o cuidado de tornar essa árvore ainda mais frondosa, com folhas que se renovam, né? Que acompanham, renovam a cada estação, né? Então, as flores que florescem a cada primavera, Sim. né? Que caem. É necessário renovar, é necessário desconstruir para construir, e é isso que mantém esse legado. É realmente de ser um momento de reflexão para isso, né? Como também ser um momento de ser o espelho para que tantas outras pessoas sigam exemplos assim, e somos muito felizes que tê-la aqui para falar sobre isso, viu? Obrigada pelo elogio. É excelente, Uma honra. tá? Fora as inovações administrativas, você passou falando por elas agora, né, doutora Luciana, mas a gente saber, o escritório, né, para ele ter essa vida, essa pujança e, obviamente, né, ter toda essa questão de formato, também até diferenciado quando já veio aí a década do Espírito Santo. Qual é o segredo para isso? Obviamente, qualificação, mas a gente quer saber de quem lidera. Então, na volta, a doutora Luciana continua falando mais no nosso Em Destaque, já já. De volta com o nosso programa Em Destaque, na sua manhã da TV Sim SBT, retomando a conversa com a nossa convidada desta manhã. Participa conosco hoje, então, a doutora Luciana Júdice, que é sócia fundadora do escritório Abreu Júdice Advogados, e a gente está trazendo, né, um marco, inclusive, da advocacia capixaba, que são 50 anos completos, então, da atuação desse escritório, que já é uma herança, inclusive, né, de um outro grande advogado capixaba, né, doutor Fernando, que inclusive tem toda essa referência, né, através de sua família, hoje atuando no Espírito Santo, e a doutora Luciana representando aqui uma parte deste trabalho, mas uma parte fundamental, que inclusive foi trazida graças a tanta capacitação, uma atuação de um olhar muito avançado, né, e traz para a gente, então, um contexto, inclusive, de que o direito, ele sim se transforma, mas o profissional, acompanhando tudo isso, tem a capacidade de, inclusive, orientar seus clientes da melhor forma possível para ter, inclusive, não só um sucesso num processo, mas como a doutora Luciana falou, né, mais cedo, ter aquela fortaleza, né, aquela força, né, nos seus processos internos, quando a gente pensa, por exemplo, numa empresa, e como alvo, né, como a gente disse, né, de novos profissionais mirarem a mesma questão ética e profissional que o escritório Abreu Júdice Advogados. Agora, doutora Luciana, essa questão da administração do escritório, você liderou muito, né, para poder, então, trazer até este patamar atual. E não foi fácil, pelo que a gente entende de uma história, né, tamanho assim. Não. Eu comecei com a administração, passei a administrar o Júdice desde que eu era estagiária. Estagiária. Nossa. Isso. Cuidava das contas, né, da gestão. E nessa época, né, o Abreu Júdice, o que era naquela época um escritório de ponta, tinha um advogado atualizado, era o advogado que tinha a Lex, as RTs, todos os volumes para fazer pesquisa de decisões, de precedentes de tribunais superiores, máquinas Xerox dentro do próprio escritório. E esse era o referência das melhores ferramentas. E de lá para cá, a atuação de um advogado de um escritório, ela passou a ser... Nós hoje somos empresa. É isso, né? Não temos só um CNPJ. Nós temos um contábil, RH, né? Então,
nós temos que nos aparelhar para acompanhar toda a evolução, toda a demanda, né, de acompanhamento de processos, publicações. Então, hoje, a gestão de um escritório de advocacia, ela tem que ser profissional. Né? Nós passamos por uma profissionalização em 2013, uma profissionalização da gestão. E desde então, nós temos consultoria que nos acompanha, eventualmente, e vemos fazendo toda esse acompanhamento, essa evolução da gestão, a profissional. Hoje, nós, inclusive, fizemos uma implementação de um plano de governança interna. Legal. Né? Quando eu falo profissionalização, desde 2013, todos os advogados que atuam no Abreu Júdice são sócios. São sócios de serviço, são sócios dentro do contrato. Nós atuamos com a contabilidade, tudo, não tem nada por fora. Isso dá segurança ao profissional que está no nosso corpo jurídico, né? Segurança, robustez, né? Não é uma coisa marginal à lei. É tudo regulamentado, tem participação nos lucros. E estamos agora, à beira dos 50 anos, implementando o nosso conselho de administração, que é para onde eu vou. Eu saio do direito, né? Nós temos sócios não famílias no Abreu Júdice, que é o nosso plano de governança e para perenizar o Abreu Júdice, né? Para além de família, para além de hoje. E nesse planejamento, essa profissionalização, a administração legal, administrativa, que eu vi, que para mim, no meu perfil, sempre foi algo bem pesado. Essa gestão, passou a ser assumida pelo nosso sócio, Leonardo Gonory, que assume, então, a administração legal do Abreu Júdice. E eu estarei sempre à frente do Abreu Júdice, né, no conselho, mas também seguindo com alguns projetos particulares próprios, né, que comungam com a minha atuação até hoje, mas com um pouco mais de liberdade, né? E podendo estar na atuação, que é o que me encanta no direito, que é essa atuação multidisciplinar, buscar soluções para os conflitos. A sociedade é muito dinâmica. Sabe qual é a beleza do direito, Fábio? Qual? O direito, ele está em todos os lugares. E o direito não existe per si. A beleza, e isso que me encantou, eu resisti a estar no direito, tá? Direito foi meu segundo curso. Verdade, não foi o primeiro, né? Não, eu fiz letras, eu dava aula de inglês, eu resisti até que eu caí no direito e fui ser estagiária, me encantei. Então, o direito, ela tem sua essência multidisciplinar. O direito, ele está presente na sua família, ele está presente na sua relação profissional, ele está presente na sua compra que você faz no supermercado, no seu dia a dia. Então, o direito sozinho, para que serve? Ele vai solucionar sempre um conflito que está na sua outra área, numa outra ciência, numa outra área da vida. Não raro ele se comunica com a engenharia. Nós temos perícias, se comunica na área de família, precisamos sempre de um assistente social ou de um psicólogo, vamos trabalhar com a contabilidade. No meio ambiente, nós precisamos estar afinados. A lei, o direito, ela tem que conversar com outras ciências. Então, por exemplo, no meio ambiente, ela tem que conversar, ele não é estático.
conversar lá com o Código Florestal, com o sistema de unidades de conservação. Então, o agrônomo. E esse é o encantamento do direito, sabe? É vida, pura vida. E a gente percebe, então, justamente por essa explicação, que, né, um espaço como esse, trazendo, né, uma referência do Espírito Santo para falar sobre justamente isso, nos mostra que nós sim podemos nos capacitar para ter mais conhecimento, né, e procurar quem o tenha para nos ajudar, obviamente, mas faz também nos fazer compreender que quando nós temos, né, a ética, e volto a usar essa palavra de novo, doutora, né, essa ética e retidão como valor, a gente passa a ter, acho que muito mais clareza até em relação a uma abordagem como essa, fazendo esse destaque para o nosso Estado, mas também uma relevância de como a gente pode ter essa noção de que o direito ele pode estar ainda mais presente em toda a nossa vivência. Por vezes, né, nossa rotina, seja pela escolaridade, né, profissão, área em que atuamos, isso não fique claro, né, essa atuação ou necessidade do direito. Mas você acabou de nos mostrar que sim, a gente deve usar, inclusive, né, para resolver, quando necessário, né, conflitos familiares, que não necessariamente, né, resultam ali numa ação judicial, mas os próprios escritórios hoje em dia já perceberam isso, e você estava até comentando fora do ar, que por vezes o advogado, né, usa instrumentos de outros profissionais, até mesmo nessa abordagem, ou seja, é um profissional cada vez mais completo, não é isso? Com certeza. Essa conversa, e assim, eu gosto sempre de dar assim, um exemplo. Muitas vezes a solução e a satisfação do cliente não está em vencer uma demanda judicial. Verdade. E a escuta do advogado, escutar qual é a dor do cliente, qual é a solução, e indicar qual é o caminho dessa solução, qual é o caminho para deixá-lo satisfeito, né? É muito importante. E existem processos, existem demandas que, se for levar para o processo judicial, elas vão eternizar. E assim, por que precisam de um judiciário para resolver o seu conflito? Quando você não tem habilidade nem capacidade para se resolver. Se você não tem essa maturidade, você não pode resolver o seu conflito, ou com o seu sócio, chegar num bom termo, ou com o seu cônjuge, ou com o seu irmão no processo de inventário. Aí, quando não há essa maturidade para solução, quando as pessoas não conseguem se resolver, elas precisam que alguém estranho venha e diga para você como tem que ser feito. Esperar que o Poder Judiciário dê a solução para aquilo onde os particulares possam ter a sua autonomia. Exato. Que existem demandas que não, mas nós temos a autonomia da nossa vontade. Que bom. Eu ia até usar a palavra orientação, mas é assessoria e consultoria que ajudam bastante para que, acredito eu, né, doutor, que ajude bastante nesse caminho, né, que seja o melhor para as partes envolvidas e, obviamente, para o cliente atendido. Eu não posso deixar de usar o nosso tempo do programa também para que você fale sobre o protagonismo feminino. Aqui representado por você mesmo, doutora. Né, a gente sabe que, tradicionalmente, ou se pensava muito até pouco tempo atrás, sobre o direito, né, muito masculinizado, né, muito masculino pela tradição dos homens, e a gente sabe que essa transformação já aconteceu, ela é nítida, não é esse o ponto. Mas a sua leitura sobre essa vivência, né, liderando, inclusive, essa referência, né, na Advocacia do Espírito Santo, e o que pode traduzir em palavras o que acompanhou. Olha, Fábio, a mulher vem assumindo cada vez mais, né, e o protagonismo, está assumindo cargos. Nós temos muitas juízas, muito mais advogadas que advogados, mas o ambiente, o jurídico, ainda é um ambiente mais masculino, como a contabilidade, por excelência, porque a transformação de uma cultura, ela não se dá assim em 1 ano, 2, em uma década, né? É
uma transformação de comportamento, né? E estar à frente na liderança do escritório, num cenário, né, num ambiente eminentemente masculino, né, machista, as mulheres vêm ocupando esse espaço, tem esse discurso, mas para além disso, a gente precisa de mudar um pouco o discurso, entendeu? Não é sendo brigando por um lugar ao sol, não, é conquistando. Então, a conquista, ela se dá ao longo do tempo e cada vez mais não há retorno, né? Não há retorno, nós temos a lei da igualdade de gênero, o protagonismo da mulher, né? No judiciário, no mundo do direito. Desejo todo sucesso. Obrigado por ter vindo aqui compartilhar sua leitura, sua vivência, porque, como eu disse, num espaço que tem contato direto com a população, a gente rompe algumas barreiras, até mesmo preconceitos, para que, então, a gente observe e valorize profissionais do Espírito Santo que atuam numa referência, inclusive, dessa área da advocacia do direito capixaba, que é a Escritório Abreu Júdice, aqui, então, no nosso Em Destaque. Parabéns e obrigado, doutora Luciana. Muito obrigada. Obrigada aos ouvintes por ter nos dedicado o seu tempo tão precioso para ouvir sobre a nossa história. Com certeza. E terminando seus cursos e com todas as outras inovações, volte aqui para nos trazer mais leituras e interpretações, por favor. Vou terminar esses 4, começar mais 2. Mas... Já tem mais 2 em vista. Então, é uma potência mesmo, doutora Luciana, para voltar e, obviamente, nos deixar a par de novas leituras em relação a tudo que ela acompanha e se capacita, mas em relação ao direito, então, propriamente, isso aqui já tem convite feito para voltar, tá bom? Muito obrigado. É um prazer falar com você, Fábio. Excelente, agradeço muito. E agradecemos a sua audiência, então, com o nosso Em Destaque, que volta na próxima edição com mais conteúdo para você. E essa edição, né, obviamente, muito honrado em ter a doutora Luciana compartilhando essas palavras e leituras e observações sobre o direito para você também nesse espaço. Tenha um bom dia e volte com a gente na próxima edição. Até lá!